Desde o início do mês nós estamos conversando a respeito desse tema. Por que projetos nobres fracassam? Nossa primeira mensagem baseou-se na Torre de Babel. Gênesis capítulo 11, versos 1 a 9. A segunda mensagem da semana passada, domingo passado, baseou-se no relato de Números capítulos 13 e 14 sobre os espias na terra de Canaã. Nosso tema de hoje é a Arca do Senhor de volta a Israel. Texto, 2 Samuel capítulo 6, dos versos 1 a 11. Queria que você abrisse a sua Bíblia aí e deixasse a sua Bíblia aberta nesse texto. Na semana que vem nós encerramos a nossa série com os textos que falam a respeito do naufrágio dos navios de Tarsis. Então hoje, 2 Samuel capítulo 6, dos versos 1 a 11. Na primeira mensagem nós trouxemos ou provemos 3 respostas para esta pergunta: por que projetos nobres fracassam? Pensando na Torre de Babel, então nós pensamos aí em 3 ideias em Gênesis capítulo 11 sobre por que projetos nobres fracassam. Por que intenções nobres fracassam? Porque quando nós intentamos realizar algo na nossa vida pessoal ou na nossa vida ministerial, muitas vezes sofremos fracassos. Gênesis capítulo 11 nos deu algumas pistas. Primeiro, porque nos falta motivação correta. Segundo, porque nos falta obediência. Terceiro, porque nos falta unidade. Na semana passada, nós passamos então por uma outra resposta a essa pergunta, pensando nos espias. Por que projetos nobres fracassam? Fracassam porque nós não contávamos com os desafios e dificuldades do percurso. Porque não contávamos com os desafios e dificuldades que haviam no percurso, nós desanimamos. Nós nos amedrontamos diante dessas dificuldades. Nós nos apequenamos. Nós nos tornamos medíocres, desesperançados. E por fim passamos a murmurar. Não há projeto que resista a todo esse arsenal que vem contra os projetos. Quando nós não contamos com os desafios e dificuldades no percurso, tudo isso nos acontece e os nossos projetos são desfeitos. Hoje, a nossa ideia é poder compartilhar um pouco então a respeito de um projeto muito nobre, que foi a intenção do rei Davi de trazer de volta a Arca da Aliança para Israel. Deixa eu contextualizar você para que você entenda quando nós passarmos a fazer a leitura desse texto, de 2 Samuel. A Arca da Aliança era a mobília mais preciosa do tabernáculo, porque a arca era o símbolo da presença de Deus entre o povo. A Arca da Aliança, que ficava no lugar mais sagrado do tabernáculo e era a sua mobília mais preciosa, como disse, simbolizava toda a santidade de Deus. Simbolizava toda a presença de Deus que andava e caminhava com aquele povo. Mas houve um momento na história do povo de Israel, que está registrado em 1 Samuel, não em 2, mas no primeiro livro de Samuel, também no capítulo 6, em que essa arca é perdida. Israel está em guerra contra os filisteus, e os filisteus levam a Arca da Aliança para a sua terra, a Filistia. A Bíblia diz então que o povo de Israel, vivendo dentro de um processo muito decadente, porque o sacerdote era Eli, os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eram homens maus, morrem nessa caminhada,
é o momento do que a Bíblia chamou de Icabod, ou seja, foi-se a glória de Israel. Eli morre, o sacerdote morre, os filhos do sacerdote morrem, a nação está vivendo um momento de decadência, é um momento de flagrante derrota, e a Bíblia nos ensina que uma das coisas mais terríveis que aconteceu foi o fato dos filisteus levarem a arca para sua terra. Só que eles se deram mal, muito mal. Isso foi, para os filisteus, talvez uma das piores heranças. Foi um presente de grego, um cavalo de Troia. Porque diz a Bíblia que quando a arca chega à Filistia, na cidade de Asdod, eles colocam a arca dentro do templo de Dagon, que era o deus filisteu, junto, do lado da imagem de Dagon. Aí os sacerdotes acordam pela manhã para fazer os seus trabalhos culticos. Quando chegam dentro do templo, a imagem de Dagon está prostrada diante da arca. Eles tomam a imagem, colocam de volta no lugar. Dia seguinte, novamente, de madrugada, eles acordam, vão realizar a sua liturgia. Quando chegam dentro do templo, a imagem não apenas está prostrada, mas a cabeça cortada e os braços, as mãos também. Então eles dizem, olha, tem alguma coisa errada aqui. Vamos pegar essa arca e vamos mandando ela para frente, até chegar de volta em Israel. E a Bíblia diz que a arca fica 7 meses em território filisteu, só dando prejuízo para os filisteus. Eles começam a ficar doentes, tumores começam a aparecer. Há uma pista no texto bíblico que nos parece dizer que existe uma infestação de uma praga de ratos. E eles começam a ficar extremamente inquietos com aquilo e querem que a arca vá embora logo para Israel. E cada cidade que a arca passava, problemas aconteciam para os filisteus. Eles chamam então os sacerdotes e dizem, o que a gente tem que fazer? Os sacerdotes dizem, olha, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar a arca num carro novo, um carro de boi novo. Vamos pegar 2 vacas com crias novas, com bezerrinho. Essas vacas vão ser colocadas no carro e elas vão puxar o carro rumo a Israel. E a prova e o teste de que tudo que está acontecendo aqui é porque o Deus de Israel está nos ferindo por termos trazido a arca para cá, é o seguinte: se as vacas subirem rumo a Israel, sem nem ao menos olhar para trás, é porque é o Deus de Israel. E como teste, nós vamos fazer o seguinte: a gente pega as crias, os bezerrinhos, e levamos de volta para casa e deixamos lá as vacas sozinhas. E vamos soltar as vacas. Se elas subirem rumo a Israel, é Deus. Se não, se elas se desviarem para a direita, para a esquerda, foi só coincidência, é casual. A Bíblia diz então que lá fazem eles todo aquele ritual, colocam lá alguns sacrifícios para serem entregues aos israelitas dentro de um cofre, ratos, imagem de ratos, não ratos, imagens de ratos. E eles fazem também tumores de ouro, representação desses tumores, para serem levados para Israel e deixam dentro de um cofre e colocam junto no carro novo, junto com a arca. E a Bíblia diz que a arca vai subindo junto com aquele carro e as vacas em direção a Israel e chega em Bet-Semes, e os príncipes dos filisteus vão olhando e observando e percebem que de fato as vacas nem olham para trás, embora fossem mãe nova, as vacas eram mamães novas. O que você acha que essas vacas deveriam fazer? Normalmente, ia correr atrás dos bezerrinhos. Elas simplesmente sobem rumo a Israel para Bet-Semes e nem olham para trás. Os príncipes filisteus vão acompanhando. Quando chegam em Bet-Semes, eles olham e voltam para a Filistia dizendo, de fato, esse Deus de Israel estava nos castigando pelo que nós fizemos. A Bíblia diz que chega em Israel, o pessoal fica muito alegre com a chegada da arca, muito feliz. Mas aquele pessoal, aquele povo também,
não sabia como lidar com essa santidade de Deus, representada na arca. Os betsemitas olham para dentro da arca e a Bíblia diz que 70 dentre eles morrem por essa conduta irreverente. E eles dizem, a gente não quer essa arca aqui também não, manda para frente. E vão mandando, até que ela chega a um lugar chamado Kiriat Jearim. Esse lugar era o lugar onde estava a casa de um homem por nome Abinadab. Abinadab tinha um filho chamado Eleazar. Eleazar é consagrado como guardador da arca. E ele passa a guardar a arca. Saul, durante o seu reinado, não empreende nada, nenhuma mobilização para ir em busca da arca. E a Bíblia diz que chegam a 20 anos que a arca fica na casa de Abinadab. E os netos de Abinadab nascem, filhos de Eleazar, o nome deles, Uzá e Aiô. Esses rapazes, eles aprenderam a conviver com a arca no seu dia a dia, porque a arca era uma mobília comum do dia. Estava lá na sala de estar, eles conviviam com aquilo todos os dias, era comum para eles. Bom, a Bíblia diz então que o reinado de Saul passa, Davi ascende ao trono. Os primeiros 7 anos e meio do reinado de Davi não é sobre todo Israel, não é no Reino Unido. Davi reina apenas sobre Judá, em Hebrom, durante 7 anos e meio. Depois desses 7 anos e meio, Davi reina sobre todo Israel. O primeiro ato de Davi é ir até onde os jebuseus estão e dominam Jerusalém e tomar Jerusalém. Porque Jerusalém não estava sob domínio dos israelitas, mas era território jebuseu. Primeiro ato de Davi como rei do Reino Unido é trazer Jerusalém para o território de Israel e fazer de Jerusalém a cidade de Davi. Segundo ato de Davi é mobilizar o exército, 30 mil homens escolhidos para irem até a casa de Abinadab, em Kiriat Jearim, e trazer a arca de volta para Jerusalém. E é aí que se encontra o nosso texto. Capítulo 6 de 2 Samuel, versículo 1, a Bíblia diz: tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30 mil, dispôs-se, e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá. Kiriat Jearim e Baalá de Judá são o mesmo lugar. Para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali, junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou, e a toda a sua casa. Texto seguinte diz então que depois de um tempo, quando Davi ouve dizer que a casa desse homem está sendo ricamente abençoada por causa da presença da arca, Davi então empreende novamente o projeto nobre de buscar a arca e levá-la para Jerusalém, mas com algumas mudanças. Depois você pode ler e perceber as mudanças.
Bom, vamos lá. Por que projetos nobres fracassam? Esse texto é um texto muito rico. É um texto tão rico que essa é a 4ª vez que eu estou pregando nesse texto, na minha caminhada ministerial. Me lembro que a primeira vez que eu preguei nesse texto foi em Goiânia. E o título da mensagem era Tipos de Adoradores. E ali a gente encontra um adorador fiel, Davi. Nós encontramos um irreverente, é a Bíblia quem está dizendo, chamado Uzá. Nós encontramos uma zombadora chamada Mical, lá na frente. Mical, filha de Saul, esposa de Davi, zomba dele quando o vê dançando. E diz assim, que belo papelão fez hoje o rei de Israel. Ela não consegue entender a felicidade nem a alegria que está no coração de Davi. Esse texto já serviu de pregação para benefícios, aliás, o fracasso da religião. E a última mensagem eu preguei aqui, os equívocos da religião. Aliás, eu acho muito interessante a gente pensar nisso, introdutoriamente, para então chegarmos a uma resposta que eu gostaria de trazer sobre o porquê projetos novos fracassam. Esse texto nos mostra como a irreverência de Uzá foi o fim de um projeto que parecia ser excelente e de um momento de muita festa em Israel. Diz a Bíblia que Uzá se torna irreverente, ele é irreverente, e eu me pergunto por quê. Eu me pergunto por que este homem é irreverente. Mas me parece que a irreverência dele não é a doença, mas é apenas o sintoma. Ninguém morre de febre. A febre é o sintoma de uma doença. A irreverência é apenas o sintoma de uma enfermidade. E a enfermidade aqui, desse homem chamado Uzá, me parece ser apenas a religiosidade. Um homem que havia aprendido a lidar com a arca, porque ao longo da sua vida, ele cresceu vendo a arca como uma mobília, no lugar central da casa, do seu avô Abinadab, do seu pai Eleazar. E eles rodeavam aquela arca e ela fazia parte do dia a dia, do cotidiano. E uma das coisas que me vem à mente, quando eu penso nessa familiaridade que Uzá foi desenvolvendo para com a arca, é o fato de que a religião, ela vai produzindo isso em nossa vida. Nós nos tornamos pessoas familiarizadas com as coisas de Deus. Mas não nos tornamos pessoas íntimas de Deus. Porque familiaridade e intimidade são coisas diferentes. Familiaridade e intimidade são coisas distintas. Algo familiar é algo que faz parte do cotidiano. Algo familiar é alguma coisa que nós passamos a praticar como que no automático. Algo automatizado. Me é familiar passar por aquele caminho. E eu faço aquele caminho sem ao menos pensar no que estou fazendo. Nós podemos nos tornar pessoas religiosas. E a religião, ela vai produzindo em nós familiaridade com as coisas ao redor. As coisas de Deus, com o sagrado. Alguém que tem apenas familiaridade com o santo, com o sagrado, é uma pessoa que tem um constante contato com aquilo. Mas não tem um contato atento com o objeto do seu amor. Há pessoas que são assim, têm um constante contato. Na sua agenda, domingo, 19 horas, dia de ir para a igreja, eu vou para a igreja. E vai, e canta, e participa de tudo. Tem um contato constante com todas aquelas práticas. Conhece as canções, conhece a Bíblia. Aquele contato, embora seja constante, não é um contato atento. Intimidade é quando o objeto do meu amor se torna algo que é profundamente sondado, buscado, conhecido. Eu quero me aprofundar naquele conhecimento, isso é intimidade. A familiaridade faz com que eu faça com que aquilo que é eterno e sagrado se torne comum. Porque familiaridade gera isso.
gera esse sentimento de que as coisas ao redor são absolutamente comuns. Intimidade produz uma perplexidade diante daquilo que é diferente, diante daquilo que é totalmente outro, que não é como eu, diante daquilo que está muito além de mim. Essa perplexidade gera em nós um sentimento de que nós não estamos diante de algo comum. Nós estamos diante de algo que está além de quem eu sou, que está além do que eu sou, além de todas as coisas que eu posso querer e buscar. A intimidade vai produzindo o mesmo sentimento que houve no coração de Isaías. Quando Isaías tem a visão do Deus Todo-Poderoso enchendo o templo. A Bíblia diz em Isaías capítulo 6 que ele vê o templo cheio de Deus. As abas das vestes de Deus enchem todo o templo. Isaías fica observando aquela visão atônito, perplexo, porque os anjos, os querubins, começam a adorar esse Deus Todo-Poderoso e declarar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Diante daquela visão, Isaías fica absolutamente pequeno, e ele diz: ai de mim, que sou pecador, e vou perecendo, e os meus olhos viram o Rei. Isso é intimidade. Familiaridade. As coisas são comuns. Estou aqui, mas não há para mim nada de diferente. Eu não tenho expectativas. A pessoa que está buscando intimidade com Deus é alguém que vem com expectativa para a presença de Deus. Porque Deus, em qualquer momento, pode fazer algo diferente. Alguém que está na procura de Deus e que busca intimidade, um contato atento, é alguém que está percebendo cada movimento de Deus. É uma canção, é uma palavra, é uma oração, é o culto, é o momento de estar diante do Todo-Poderoso. Então esse sentimento de maravilha enche o meu coração. E porque enche o meu coração, eu passei da religião que gera familiaridade para uma espiritualidade que gera intimidade. Há um outro equívoco aqui, terrível, que serviria para a gente pensar. É como nós confundimos com muita facilidade sinceridade e obediência. Porque a primeira pergunta que vem à mente das pessoas mais sensíveis que leem esse texto é: por que Deus faz isso com Uzá? Ele só queria ajudar. Ele só quis ajudar. Gente, uma mobilização daquele tamanho, 30 mil homens, gente para todo lado, Davi dançando, festa, todo mundo pulando, louvor, canções, todo mundo feliz, vamos chegar com a arca em Jerusalém. De repente, na era de Nacon, os bois tropeçam. Alguém diria: a culpa foi dos bois. Os bois tropeçam. A arca vem escorregando pelo carro. Aí outra lá na frente. Uzá está na retaguarda, observando. De repente ele estende a mão para segurar a arca não cair. E ele morre junto à arca de Deus. A festa acaba. Davi olha para aquela situação, fica profundamente triste. O grupo de louvor começa a guardar os instrumentos. O coral fica sem graça, estava preparando para começar a canção. Ninguém mais sabe como continuar o culto. Porque no meio do culto alguém morreu.
Olha que experiência terrível, no meio do culto alguém morrer. O que a gente faz quando isso acontece? O pastor está pregando, aí a pregação está muito dura, o irmão tem um infarto. O que a gente faz? Chama o SAMU. Ninguém sabe o que fazer numa situação dessa. Simplesmente Davi para. Todo mundo para. Tem um homem morto ali. E não é por causa de guerra, é porque ele estendeu a mão para tocar em Uzá. Tocar na arca. E a gente diz, mas esse rapaz foi tão sincero. E por causa dessa sinceridade ele morreu, ele só queria ajudar. Ele só fez aquilo que qualquer um deveria fazer no lugar dele, ou seja, segurar a arca. Agora preste atenção. O nosso grande problema é que nós temos a ideia de que sinceridade substitui obediência. E por que você está dizendo isso? Obediência. Porque a Bíblia já havia deixado claro, e o povo de Israel tinha a responsabilidade de saber que a arca jamais deveria ser carregada como os filisteus a fizeram num carro novo. A arca tinha um jeito próprio de ser carregada, e isso está em Êxodo capítulo 25, versos 13 e 14. Nesse texto a Bíblia diz que somente os levitas deveriam carregar a arca, e os levitas deveriam carregar a arca através de um método muito específico que Deus já havia dito como seria. A arca possuía nas suas laterais um lugar onde se encaixava uma vara, argolas, onde se encaixava uma vara. Olha para aquela figura, mais ou menos daquele jeito. Naquela vara, os levitas vinham, 4 levitas, um de cada lado, colocava no ombro a vara e iam carregando a arca. Esse era o método que Deus havia determinado. Mas o rapaz foi apenas sincero no que ele fez. E nós temos a mesma atitude hoje. Nós dizemos assim, eu sou sincero. Posso ser um desonesto, mas eu sou sincero, pastor. Eu sou infiel, adúltero, mas eu sou sincero. Eu até acredito, queridos, que nós precisamos ter de fato, não estou falando contra a sinceridade não. Sinceridade é um elemento essencial, mas tem gente que acha que a sua sinceridade substitui a sua obediência a Deus. E tudo aquilo que eu conheço, eu tenho responsabilidade do meu conhecimento. Os filisteus não sabiam nada sobre Deus. Um povo pagão. O método como eles vão carregar a arca é um problema deles, porque eles não sabem nada sobre Deus. Os israelitas tinham toda a lei. Eles tinham a Torá. Eles tinham as escrituras. Eles podiam até dizer, mas nós não sabíamos. Eles não sabiam, mas tinham acesso ao conhecimento. Porque o conhecimento responsabiliza. Aquilo que você sabe, você é responsável por praticar. Aquilo que você sabe, você é responsável por obedecer ou desobedecer. Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas a Bíblia diz que o conhecimento passa a me responsabilizar. E eu sou responsável por fazer ou não fazer, por obedecer ou não obedecer. Eu até acredito que pessoas sinceras, que estão enganadas, serão conduzidas à verdade para que conheçam a verdade. Exemplo. Os magos olham para o céu um dia, porque eles são homens que gostam de fazer a leitura dos astros, e eles olham uma estrela diferente, que brilha mais do que outras, e eles dizem, aquela estrela é a estrela que indica que em Israel nasceu o rei dos judeus. Então vamos para Israel. E eles vão. Aonde um rei deve nascer em Israel? Jerusalém. Palácio. O lugar do governo. É lá que o rei deve nascer. Para onde esses homens que estão sinceros são levados? Ou vão? Eles vão para Jerusalém. Quando eles chegam em Jerusalém, a Bíblia nos diz
que os religiosos que têm acesso ao conhecimento podem não praticar, mas têm acesso ao conhecimento, dizem para eles, não. Eles chegam no palácio de Herodes, né, e dizem assim, nós viemos para adorar o rei de Israel. Herodes chama os sacerdotes e os sacerdotes dizem, não. Seguinte, o Messias não vai nascer em Jerusalém. O Messias, segundo a profecia da Escritura, vai nascer em Belém de Judá. Preste atenção, esses homens são sinceros, eles estão enganados, eles vão para o lugar errado, mas é a Bíblia, é a Escritura que indica o lugar certo. Você tem responsabilidade de praticar aquilo que Deus fala ao seu coração, ou fechar os teus ouvidos de uma vez por todas. E dizer, eu vou ser desobediente mesmo. E não coloque a culpa no outro. Nem em Deus. Porque o conhecimento me responsabiliza. Há muitos outros equívocos aqui, mas tem um que eu acho muito interessante que eu vou citar aqui antes de passar para a resposta do que por que os projetos nobres fracassam. Como nós confundimos reverência com solenidade. Porque tem gente que está pensando assim, bom, Uzá foi morto porque tem muita festa lá. Tem muita festa, é muita gritaria. Dança! Meu Deus do céu, o rei dançando. Onde já se viu uma coisa dessa? Só tem cântico, não tem hino. Só tem... Aquele pastor lá está pregando de camisa para fora da calça. Cadê o terno, a gravata? É muita irreverência. Meu irmão, você pode dizer que estas coisas não são solenes e eu vou ficar calado. Mas você não pode dizer que isso é irreverência, porque irreverência não tem a ver com a forma, reverência tem a ver com a essência. Essas coisas falam da forma, solenidade fala da forma. Por exemplo, se você chega num templo e está escrito lá silêncio e oração, você deveria respeitar, porque é um ato solene do templo que as pessoas ao entrarem fiquem em silêncio e em oração. Mas se você chega num templo, não está escrito silêncio e oração, e parece uma feira, e o povo conversa, e de vez em quando aqui parece uma feira, e o povo conversa mesmo. Eu não me incomodo com isso, é o momento inicial do culto, antes do culto começar, não me incomodo, mas parece uma feira. Aí chega um desavisado e diz assim, olha, deviam estar todo mundo em silêncio e oração, isso é uma irreverência. Não. Pode até ser falta de solenidade, mas não é irreverência. Porque nós achamos que reverência tem a ver com a sisudez, compenetrado. Olha que homem reverente. Não, ele só está compenetrado. Ele está pensando com mais profundidade ou não. De repente está pensando que o São Paulo perdeu do Santos, perdeu. Aí alguém diz assim, isso é irreverência. Não, isso pode ser falta de solenidade, que eu acabei de falar. Porque reverência tem a ver com os atos do nosso coração. Com a essência e não com a forma. E para mim, nesse texto, reverência significa, sabe o quê? Uma busca por intimidade com Deus que gere obediência. Para mim, reverência nesse texto é intimidade que gera reverência. Aliás, intimidade que gera obediência. Isso é a reverência. É uma intimidade que gera obediência. Tá ok. Mas eu queria que você pensasse no seguinte. Por que o projeto deu errado? O projeto deu errado por várias razões. Mas me parece que tem algo que sintetiza isso. Parece que de repente Davi foi tomado de um sentimento de inovação. Tem uma revelação. Duvido que Davi não soubesse. Davi é um homem de Deus. Ele sabia como devia fazer. Mas de repente alguém contou para ele e disse assim, olha, quando a arca chegou aqui na nossa casa em Kiriat Jearim, chegou num carro novo. Você precisava ver que coisa bonita, a arca em cima de um carro, com os bois. Aquilo parecia uma coisa bonita. Vamos fazer um cortejo militar assim também, Davi. 30 mil homens ao redor de um carro novo. E ele diz assim, bom, a revelação é para a gente carregar com os varais e apenas os levitas. Mas vamos inovar, vamos tentar uma coisa nova.
E se você for para 1 Crônicas, capítulo 15, você chega lá, e o texto revela que Davi diz assim, ó, da primeira vez, nós fizemos errado. E porque fizemos errado, não foram os levitas que carregaram nos ombros a arca, o Senhor ficou desgostoso conosco, por causa da nossa desobediência, e aconteceu o que aconteceu. Então só os levitas vão carregar dessa vez, e aí as coisas dão certo. Por que que esse projeto não dá certo? Porque existe tudo isso ao redor. Mas há algo que me parece que sintetiza, e agora é rápido. Nós podemos ser tomados de um sentimento de que não importa como eu vou alcançar o que quero, contanto que eu alcance. O fato, queridos, é que quando essa máxima toma conta do coração de uma pessoa, há projetos nobres que fracassam, porque Deus não age a partir desse conceito. Porque esse conceito é primeiramente um conceito fruto do pragmatismo, ou seja, dá resultado. Se dá resultado, eu quero. A gente não pergunta se é certo, a gente só pergunta se dá resultado. Pode até ser errado, mas se der resultado, eu quero. Isso é pragmatismo. Nós, ao pensarmos nessa afirmação, nós somos tomados por uma consciência de utilitarismo, ou seja, funciona. Funciona. Eu não pergunto se é certo. Pode ser moral e eticamente questionável, mas eu não pergunto se é certo. Eu simplesmente faço porque funciona. Aliás, os nossos relacionamentos podem ir se tornando utilitários. E nós vamos nos relacionando com as pessoas simplesmente porque elas não são úteis. Como disse um famoso político brasileiro, avô do Aécio Neves, na política, não tenha um amigo que você não possa romper, não tenha nenhum inimigo que você não possa se reconciliar. O que está por trás dessa frase? Os relacionamentos apenas me são úteis. Uma das coisas que a gente deveria se perguntar em qualquer relacionamento é se ele me é inútil. Porque se ele me for inútil, no sentido de que eu me relaciono pelo prazer do relacionamento, daquela amizade, daquela pessoa, não porque ela me dá alguma coisa em troca. Não. Quando nós nos sujeitamos a essa máxima de que os fins justificam os meios, nós estamos tomados de uma consciência de imediatismo. Ou seja, não importa se é certo, importa é que dá resultado, funciona e é agora. E é agora. E é isso que eu quero. Tem muita igreja se tornando uma igreja pragmática, utilitária e imediatista. Tem muita gente se rendendo a isso aqui, ó. Dá resultado, dá um resultado agora, e é isso que eu quero. Independente do que a Bíblia diz. Davi, por um instante, ele pode ser tomado de um desejo de inovar e fazer alguma coisa nova. Mas a pergunta não é, o novo está correto? Não, a pergunta é, a revelação diz alguma coisa sobre o novo? Se diz alguma coisa sobre o novo e condena o novo, eu fico com a revelação, ainda que antiga. Mas se a revelação, ou seja, a palavra, diz algo sobre aquilo que é aparentemente novo, e diz aprovando, então eu posso ficar com o novo, porque o novo nada mais é do que uma antiga prática da palavra. Para Deus, os meios determinam os fins. Sinceridade não substitui obediência, inovação não substitui revelação, e método não substitui unção de Deus. Porque para Deus, os meios determinam os fins. Queria pedir a você que ficasse de pé, por favor. É claro, meu irmão, que quando eu prego sobre isso, eu prego a partir da minha realidade. É lógico que eu só consigo pensar a partir daquilo que me rodeia.
E é óbvio que eu penso nisso, nesse tema, pensando em projetos da vida da igreja. Mas eu pediria o teu esforço para que você fizesse a contextualização para a sua própria vida, para os projetos na tua vida. Meu irmão, não adianta. Pastor, só tinha eu e aquele candidato. Só que só tinha uma vaga. Eram 2 candidatos para uma vaga, pastor. O outro tinha um filho, eu tenho 3. E eu só estava pensando nos meus filhos. Quando eu soube que era somente eu e ele, de madrugada eu fui lá e murchei os 4 pneus do carro dele. Ele não chegou para a entrevista e a vaga ficou para mim. Foi uma grande bênção de Deus. Não foi uma bênção de Deus. Porque ou você crê na providência de Deus na sua vida, ou você vai ter de continuar lutando com a força do seu braço. Quando você crê na providência, ainda que a porta feche, como nós cantamos e ouvimos, você vai continuar declarando: Deus é Deus, quem me sustenta não é esse trabalho, quem me sustenta é Deus, Ele vai prover o que eu preciso. Aplique isso para a sua vida, pense nisso. Por que tem gente dentro da igreja que pratica isso aqui, dizendo: os fins justificam os meios? No final das contas, porque nós não estamos crendo na providência do Senhor na nossa vida. Se você crê em Deus, Ele é suficiente. Ele é suficiente. E Ele vai cuidar de você. E Ele vai proteger você, a sua casa, a sua família. E você não vai precisar lutar com a força do seu braço, porque Ele pelejará por você. Ele vai lutar as suas lutas. Porque para Deus não importa apenas nós termos mãos puras, é necessário a gente ter um coração limpo também. Meu irmão, se você é um desonesto nos seus negócios, mas você se justifica atrás de sinceridade, você é um desobediente. Você não é um sincero, você é um desobediente. Porque no final das contas você não crê na providência de Deus. Então você tem passado gente para trás com a sua desonestidade. Você tem prejudicado pessoas porque você não crê na providência de Deus. Porque se você cresce na providência, você perderia o negócio, mas não passaria ninguém para trás. Não enganaria. Não seria uma fraude. Que o Senhor aplique essa mensagem ao seu coração em nome de Jesus. Lembre-se, para Deus, os meios é que determinam os fins. Se o meio não é legal, o fim será corrupto. Senhor, eu quero orar e pedir a tua bênção sobre este povo que tem vindo aos domingos aqui, Senhor, ouvir esta série de mensagens sobre por que projetos nobres fracassam. Senhor, eu te agradeço porque alguns têm vindo com um profundo desejo de entender e de compreender o que o Senhor quer falar para a vida deles. E o meu pedido ao Senhor é que saiam deste lugar de
fato, Senhor, com esses princípios enraizados, arraigados na alma, impressos no coração. E que saiam daqui, Senhor, confiantes de que o Senhor é aquele que vai pelejar as suas lutas. De que eles não precisam se tornar, como diz o Salmo 64, pessoas que fazem projetos de iniquidade. Que eles podem confiar no Senhor. Eu oro, ó Deus, para que esse meu irmão e essa minha irmã continue confiando no Senhor. Porque o Senhor é o Deus da providência, que vai abrir portas ou fechá-las, que vai trazer cura ou não. Mas é o Deus que estará sempre com a sua graça estendida e a sua mão providencial sobre a nossa vida, cuidando de nós. Pai, eu quero te suplicar que cada um de nós saiamos daqui com uma profunda confiança no coração. A confiança de que o Deus que vai conosco é aquele que nós podemos confiar em todas as circunstâncias, porque Ele jamais falhou e jamais falhará. É o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Senhor, essa é a minha oração, é a minha súplica pela vida de cada um dos meus irmãos aqui, no nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.